É no nome de Jesus. Sim, o impossível. O impossível a nós. Ele pode. Ele pode realizar o impossível. Ele pode realizar o impossível. Ele pode realizar o impossível. Sim, o impossível. Ele pode realizar. Vamos nos sentar. Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar com a sua Bíblia a leitura da nossa reunião de hoje, está no profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 1. E diz assim a palavra de Deus. Você que não está acompanhando com a palavra de Deus, então, presta bastante atenção para que a palavra entre no seu ouvido, que o diabo não roube a graça desta palavra. Mas tu, Belém Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Por isso, Deus os deixará até o tempo em que se der à luz aquela que há de dar à luz. Então, o resto de seus irmãos voltará para junto dos filhos de Israel. Ele se levantará para os apacentar com o poder do Senhor, com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os seus viverão em segurança, porque ele será exaltado até os confins da terra, e assim será a paz. Palavra do Senhor. Esta palavra, o profeta, os evangelistas, essa palavra do profeta, os evangelistas depois vão fazer alusão a ela, lembrando que o nascimento de Jesus era o cumprimento desta palavra. Mas tem alguns aspectos nesta palavra que cabe para a gente, que é preciso que a gente observe. Ora, nós todos queremos ser felizes. Quem não quer ser feliz é porque está doente. É porque está doente. Quando a pessoa prefere a infelicidade do que a felicidade, é porque se instalou uma doença, precisa de tratamento. Às vezes uma doença espiritual, precisa de libertação, precisa ser levado em lugares aonde a palavra de Deus é anunciada com poder, aonde é anunciado o nome poderoso de Jesus, para que sejam libertos, porque nós somos chamados à felicidade. É a mais pura verdade. Apesar de que a gente, neste tempo que vivemos aqui, antes de contemplarmos a glória de Deus, experimentamos muitos momentos de infelicidade, nós ansiamos por ser felizes. Eu quero ser feliz. Você quer ser feliz? Pergunta para o irmão do lado, você quer ser feliz? Queremos ser felizes. Não sabemos muito bem aonde está esta felicidade. É uma busca. Ser feliz é uma busca. Porque na maioria das vezes a gente fica inseguro. Estamos caminhando para a felicidade. Às vezes olhamos para a nossa vida e fazemos uma análise da vida e acabamos achando que fizemos opções
que não foram pela felicidade. Só que a felicidade, ela não é algo que tem uma fórmula genérica para todos. A felicidade que você experimenta, você não vai encontrá-la na mesma fórmula da minha vida. Somos diferentes, somos pessoas distintas. E a palavra de Deus então vai dizendo que a felicidade, por incrível que pareça, não depende só de nós, mas depende de Deus. Porque Deus sabe que nós passamos e vivemos tempos sombrios. Não tem jeito. Pergunto para as mães, há maior alegria do que dar à luz, poder ter o seu filho no colo, criar o seu filho, ver os filhos, não é uma felicidade? Mas eu te pergunto, teus filhos já não te trouxeram dores de cabeça, dificuldades, sofrimento? Ou só porque eles são uma felicidade, nunca fizeram você sofrer? Se você for sincero, sabe que uma vez ou outra, a que a gente ama tanto, que a gente supera. Mas a felicidade, aqui onde vivemos, ela é muito limitada. E é por isso que Deus, sabendo que nós ansiamos pela felicidade que Ele colocou em nós, Ele começa a manifestar o seu projeto de felicidade, e o seu projeto de felicidade vai nos ensinar. Então começa assim: de ti, Belém, Efrata, a mais pequena das tribos de Israel. Do jeito que a gente lê a palavra, dá a impressão que ela é menor que um clã, que é a mais pequenininha. E aí fala, de ti sairá aquele que vai congregar todos, que vai salvar todas as nações, que até os confins da terra será conhecido, e através dele será a paz. Então a primeira coisa que ele ensina para a gente é, você quer ser feliz? Não está nas grandes coisas. Não está nas grandes coisas. Essa semana eu vi uma grande artista, uma dessas super famosas, do mundo do cinema, né, dessas assim que vendem bilhões de filmes quando aparece, que todo mundo gosta de estar, e a pessoa disse assim, eu acho que eu nunca queria ser atriz. E fiquei olhando, ela é tudo que as pessoas ambicionam ser, mas ela não está feliz. Porque não é nas grandes coisas que vem a felicidade, não é com a grande fama, não é com a grande riqueza. E aí Deus está dizendo, a maior obra que eu fiz, que foi vir ao mundo, que foi estar no meio de vocês, eu escolhi a menor das tribos para nascer. Primeira coisa, a encarnação de Jesus, a presença de Jesus vitoriosa, porque Ele se encarna para vencer o diabo, ensina que a gente tem que tirar a felicidade das coisas pequenas. Esses dias eu estava com um rapaz, numa cidade, uma reunião, onde tinham várias autoridades. E terminou a reunião, saímos do hotel, e essa pessoa saiu do meu lado, de terno, pessoa importante, e passamos do lado de um carrinho desses de pipoqueiro, sabe esses carrinhos? E aquele cara virou para mim e disse assim, nossa, aquele doce de abóbora maravilhoso, né? E eu fiquei olhando, e falei assim, quando você era criança, você gostava do doce de abóbora? Ele disse, nossa, eu adorava. A gente ia na missa,
E aí meu pai falava que se a gente ficasse quieto na missa, ele deixava comprar o doce de abóbora, não é? Que é aquele coração de abóbora, que hoje em dia nas festas juninas fica de graça. Pega as crianças, vê qual delas gosta, muito poucas. Porque hoje elas têm chocolates, elas têm doces requintados. Mas ele, aquele homem poderoso, estava olhando para aquele pequeno pedaço de doce de abóbora, açucarado, né? Que não sabe nem como foi feito, num pipoqueiro de rua, como a coisa mais gostosa que ele podia imaginar. Eu até fui lá, comprei o doce, falei assim, come aí. Ele falou, não, os outros vão olhar. Falei, ué, você não está com vontade? Vamos comer junto, né? Eu não gosto, mas comemos juntos. E Jesus escolheu uma tribo pequena para dizer, você vai aprender a tirar a felicidade das pequenas coisas, senão você vai se matar pelas grandes e não vai encontrar ela. As pequenas coisas. É Jesus quem te revela, ela está nessas pequenas coisas. A paz não está em resolver todos os conflitos, porque você não vai resolver todos os conflitos. Está ouvindo? Você não vai conseguir resolver todos os conflitos que você tem, porque dependem de outros, dependem de circunstâncias. Então você não vai conseguir resolvê-los. E se você precisar resolver todos os conflitos para ter paz, talvez você acabe não tendo a paz. Esse texto tem um pedaço dele que diz assim, que depois que ele se manifestar, todos os seus irmãos de todos os lugares se juntarão. Foi o que eu li para vocês. E se você for ler o rodapé da Bíblia, ele vai dizer que se trata da união dos judeus depois da manifestação de Jesus. Coisa que eles alegam que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando foi criado o Estado de Israel. E aí, de todos os lugares do mundo, os judeus foram se encontrar lá. Primeiro não foram todos, estão um monte espalhado pelo mundo todo, né? Mas para eles é o cumprimento dessa palavra. Só que essa palavra não fala só isso, ela fala assim também. Ele se levantará para apacentar com o poder do Senhor, com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os seus viverão em segurança, porque ele será exaltado até os confins da terra. Todos os lugares, quando nós exaltarmos o Senhor, reconhecermos a sua encarnação, a sua presença no meio do mundo, quando a gente perceber que Ele está entre nós, que Ele quis estar entre nós, com a nossa natureza, e o exaltarmos, em qualquer lugar do mundo, Ele exercerá o seu poder de majestade. E aí eu queria pegar, se vocês puderem, quem tiver a Bíblia ou não, daí só acompanhar em Isaías capítulo 9, no versículo 5, que diz assim, diz exatamente como é que ele exerce essa majestade e esse poder, e diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Vou repetir, um menino nos nasceu, é Jesus, um filho nos foi dado, a soberania, o poder repousa sobre seus ombros, mas ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Como é que Jesus exerce a sua majestade para aqueles que creem nele e que o acolhem como Deus que se encarnou, como Deus que se fez homem, que se fez humano, e por isso Deus concedeu a ele todo o poder? Como é que ele faz isso? Primeiro, Conselheiro Admirável. E aí, gente, eu queria que você parasse para pensar um pouco.
quantas vezes a gente age e reage em cima do nosso próprio conselho, ou muitas vezes ouvindo um conselho qualquer das pessoas. Esses dias atrás eu ouvi um testemunho de uma pessoa que tinha obtido um milagre de Deus, porque a esposa tinha tido rubéola durante a gravidez e o filho não tinha nascido com sequela, o que era de se esperar. E aí eu ouvi aquele testemunho uma vez e conversei um dia com uma outra pessoa que bem mais antiga que eu, e essa pessoa disse assim: pior era eu, que no meu tempo os médicos nos receitavam um remédio que depois se descobriu que aquele remédio causava deformações no feto. Dizia assim, e isso daí a gente tomava achando que era a orientação que a gente recebia dos médicos, porque ia fazer o bem. Eu nem lembro mais o nome do remédio. E agora descobriu que aquilo fazia com que acontecesse. Ele falou que é pior do que a doença é você mesmo acabar fazendo um mal para aquilo que você mais ama, que é o filho no teu ventre. E eu fiquei pensando, a gente faz tanta coisa pensando que está acertando, recebe tanto conselho, que depois de um tempo se mostra totalmente extraviado. Já viram isso? Não. A gente faz tanta coisa pensando que é a melhor solução, e o Senhor vai dizer, eu governo o mundo como um conselheiro admirável. Em outras palavras, me perguntem, me peçam conselho para a vida de vocês. Me peçam conselho, eu vos quero aconselhar, não reajam, não ajam. Eu aprendi com isso um ditado. Se alguém chega para mim e me pressiona, e diz que eu tenho que resolver aquilo naquela hora, eu falo, é o diabo. Foi porque eu preciso parar pelo menos um instante para perguntar para o Senhor, Senhor, esclarece a minha ignorância, me traz clareza, para que mesmo que eu tome uma decisão sem ter as informações necessárias, eu não saia quebrando mais a cabeça do que eu quebro. E mesmo assim eu sei que vou fazer várias atitudes e palavras que não vão trazer o fruto esperado. Mas eu preciso ouvir o conselho admirável. Admirável. Precisa decidir hoje? Não. Mas se não decidir hoje, você vai perder. Então eu vou perder. Então eu vou perder, porque eu preciso ouvir a Deus. Eu preciso parar, vai mexer com a minha vida. Vai mudar a minha história, vai tomar uma decisão, eu preciso parar. Meus filhos lá em casa, minhas filhas lá em casa já aprenderam essa história. Não me pressionem para decidir na hora. Se vocês querem alguma coisa, me avisem antes, porque eu quero pensar. Eu quero rezar. Eu quero que o Senhor me dê conselho. Claro, vou ouvir também as coisas quando são necessárias, ouvir, pesquisar também, mas principalmente eu preciso ouvir meu coração, e preciso ouvir no meu coração aquele que é o conselheiro admirável, e que é o majestoso, poderoso, que vindo ao mundo, experimentou a natureza humana, e por isso sabe do que o homem precisa, o que a mulher precisa, o que a natureza humana precisa. Então eu preciso calmar. Veja que isso não é aquela pessoa que não toma decisão nunca, porque aquele que não toma decisão nunca é porque também nunca ouviu o conselho, né? Só enrolou, mas precisa, irmão, preciso ouvir esse conselho de Deus. E eu vou dizer mais, escuta bem aí no fundo, ó, que eu sei que tem gente aí precisando dessa palavra. Às vezes o Senhor nos aconselha antes de acontecer. Eu tenho casos aonde o Senhor me falou coisas e eu fiquei pensando, por que Deus me falou isso? E eu confirmo minha oração, confirmo com a palavra de Deus, e eu falo, por que Deus me falou isso? E em seguida acontece uma circunstância onde eu precisava daquele conselho, e eu já havia recebido o conselho de Deus.
Fica mais fácil. Quem guarda tempo para ouvir a Deus, Deus vai te aconselhar muitas vezes antes mesmo da situação. Mas sempre lembra, Ele é o conselheiro admirável, Deus forte. Portanto, com Ele você jamais estará fraco. Se numa circunstância você se sente muito menor do que todas as forças que estão contra você, é porque você não está observando que quem está com você é mais forte que o mundo inteiro. Quem está comigo é o Deus dos exércitos. É aquele que quando os 3 jovens foram jogados na fornalha ardente, não se queimaram. É o Deus da vida eterna. Por fim, Ele é o príncipe da paz. Veja que a palavra aqui não é só uma paz realizada. A paz aqui é o mesmo termo da felicidade, porque esta paz é a tradução da palavra shalom. E a palavra shalom não significa paz, significa harmonia, paz, saúde, plenitude. Traduzida por paz, porque a tônica mais forte da palavra shalom do hebraico é paz, mas ela não é esta paz, é uma paz ampla. Então Ele é o príncipe de uma estabilidade interior, de uma situação de felicidade que você vai recebendo, apesar das coisas que você vai enfrentar. Uma beata, que eu tenho um carinho imenso, Chiara Lubich, que foi a fundadora de um movimento da igreja chamado Focolarinos, ela escolheu seguir a Deus quando, escondida na Segunda Guerra, tinham que ficar nos abrigos por muito tempo por causa dos bombardeios, e ela ali naqueles acontecendo o bombardeamento, era já o final da guerra, mas ela ali embaixo descobriu que para ser feliz ela não precisava que as coisas todas tivessem resolvidas, até porque não está resolvida. Estavam em guerra, morrendo os seus parentes, outros tendo que lutar, sem comida, faltando comida, e ela descobriu que ali onde eles estavam, eles podiam começar a ajudar uns aos outros, que eles poderiam começar a se aquecer, porque o frio era muito intenso. Então eles conseguiam juntar as coisas que tinham para ficar ao redor do que eles conseguiam queimar, e não podiam queimar muito por causa da fumaça, mas que só juntos é que eles iriam suportar o frio. E ela depois, muito tempo depois, vai dizer: como fomos felizes quando descobrimos que nos aquecíamos uns aos outros. O príncipe desta felicidade, deste shalom de Deus, é quem nos traz a construção dessa experiência. Não espere que tudo na sua vida se resolva para que você seja feliz. Porque senão aquele que perdeu uma pessoa querida, não vai ser feliz nunca, porque perdeu e não tem como voltar. Mas você sabe que a ressurreição dos mortos vai acontecer, mas no concreto do teu dia a dia, não vai estar mais com você aquele que se foi, aquela que se foi. Então se a tua felicidade depende disso, você não vai ser feliz. Conselheiro admirável, Deus forte, príncipe da paz. De ti, Belém, sairá aquele, tu que és a menor entre as tribos de Israel, para juntar os teus filhos de todos os cantos e governar como conselheiro admirável, Deus forte, príncipe da paz. Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. O teu nome
O seu nome é poderoso. Sua glória Sua glória em toda a terra.